Século X depois de Cristo. Nas entranhas da selva centro-americana, uma civilização desaparece. Os maias abandonam suas imponentes cidades e seu esplendor desaparece na densa vegetação. Os maias chegaram a ser uma das culturas mais sábias que habitaram nosso planeta. Eles se estabeleceram na área hoje ocupada por Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize e México, nos estados de Chiapas, Tabasco e na península de Yucatán. Foram o primeiro povo a utilizar o conceito de zero. Construíram pirâmides de até 70 metros, desenvolveram uma escrita complexa e calcularam o ano solar com uma exatidão só superada pelos relógios atômicos. Por que essa civilização, que viveu por mais de 3.000 anos, desapareceu? Houve uma grande mudança climática? Esgotaram-se os recursos naturais? Ela foi vítima da fome? Ou os maias destruíram-se uns aos outros em um ciclo de guerras mortais? A resposta ainda está entre os muros das indecifráveis cidades maias. O arqueólogo Danilo Drakic faz uma apaixonante viagem de exploração através do tempo e do espaço para viver na própria pele as possíveis causas do colapso misterioso. Uma exploração às profundezas do mistério dos maias. Exploração Maia. Na primeira etapa da exploração, Danilo conheceu as majestosas cidades maias, obras-primas da engenharia e reflexo de sua cosmovisão. Mas a obsessão maia por erguer grandes templos e pirâmides pode ser uma das causas do colapso de sua civilização. Os maias chegaram a dominar muito bem todo o processo de produção de cal e também de estuque. A superexploração de recursos talvez tenha permitido o abandono das grandes cidades pré-hispânicas. Vejam como se desfaz, como praticamente vira pó. Para construir uma pirâmide, quantas árvores são necessárias? Milhares e milhares de árvores. Milhares de árvores. A exploração do meio ambiente ou talvez uma grande seca natural fez com que os maias sofressem com a falta de água, o que pode ter provocado o caos social e o abandono de suas cidades. Talvez os maias tenham pensado que a seca prolongada fosse um castigo dos deuses, e isso deve ter gerado inúmeros conflitos, até mesmo rebeliões. Estes frisos podem representar o caos total no rastro da seca que você menciona? É possível que a guerra tenha sido um dos resultados da seca, mas a guerra sempre esteve presente na sociedade maia. Descobertas como a de Cabá levam a uma nova hipótese para o fim da civilização maia. Um aumento excessivo de guerras entre os poderosos pode tê-los levado à autodestruição. Existem provas de uma escalada bélica entre as cidades? O que levou os governantes do período clássico a se enfrentarem repetidas vezes? A antiga cidade de Palenque é o lugar para investigar isso. Na praça central de Palenque está o arqueólogo Antônio Ferrer, autoridade máxima local. Olá. Obrigado por me receber neste grandioso sítio da cultura maia. Onde estamos agora? Este era o conjunto principal. Estamos vendo o palácio, que era o controle político-administrativo da cidade. O auge de Palenque se deu depois do ano 600, quando conseguiu dominar cerca de 300 cidades. As cidades periféricas e as cidades menores, todas ficaram sob o domínio de Palenque e houve o grande crescimento da cidade que se configura na arquitetura que vemos aqui. Palenque é um símbolo da Idade de Ouro da civilização maia, conhecida como período clássico. O que caracteriza o clássico maia? A definição dos templos, a arquitetura com ornamentos, a forma dos requadros dos edifícios, o uso da escrita com hieróglifos, a astronomia, a matemática. E foi quando se formou
um sistema político consolidado que é o sistema dos Ahau, dos senhores da cidade. A cidade era dominada pelo Ahau, que era o chefe político, militar, religioso. Era o ser supremo em quem se concentravam todos os poderes. Toda a cidade e demais cidades periféricas trabalhavam para ele. O poder absoluto dos Ahaus, ou grandes senhores, reflete-se na dimensão de seus edifícios. O imenso templo das inscrições de Palenque foi construído com o propósito de abrigar os restos de um dos governantes mais lendários da história maia, Pakal o Grande. O que estamos fazendo, Antônio, é como descer ao submundo na cosmovisão dos maias? Estamos descendo ao centro da Terra. Foi o caminho feito por Pakal para chegar à sua morada, que fica no centro do edifício, mais conhecido como Templo das Inscrições. Aqui é muito mais úmido, não é? Na escada. Já estamos perto da câmara funerária. Esta é a tumba maia. Aqui embaixo fica o sarcófago e esta parte suspensa é uma lápide de pedra calcária. O bloco monolítico tem uma cavidade onde estão guardados os restos de Pakal. O que fez Pakal ser tão grande para que construíssem tudo isso? Pakal tomou o poder em 615 e era o governante mais prestigiado porque concebeu a cidade e dominou uma região muito vasta, que hoje são os estados de Tabasco e Chiapas. Entendo. Nessa época não havia outra civilização com domínios tão extensos. E o que são aquelas taxas ali na parte do sarcófago? Há 4 taxas e uma delas tem 3 orifícios. Por esse orifício saiu a alma de Pakal para percorrer o que se chama o psicoduto. Sobre este rodapé que acompanha a escada, a alma de Pakal viajou e se incrustou no pé de seu filho Cambalan, porque Cambalan ia renascer como Pakal. Psicoduto. Pakal foi tão poderoso que quis vencer até a morte. O caminho de fuga que preparou para sua alma ascende até o topo do Templo das Inscrições e chega ao pé de seu herdeiro, Cambalan. Pakal ressurgiria no corpo do filho, o novo grande Ahau de Palenque, e iria lhe transferir sua grandeza. Ele subiria aqui e entraria pela perna de Cambalan, que aqui vemos amparado pelos braços de Pakal, que estava transferindo ao filho todo o seu legado e também todo o poder que tinha sobre as cidades dominadas. No pátio do Palácio de Palenque, Pakal ergueu monumentos pela captura dos senhores das cidades vizinhas. Qual era a intenção ao exibir o governante capturado? Primeiro, o outro reino era enfraquecido e depois Pakal ordenava que o governante fosse capturado e trazido para cá. Foi assim com o senhor de Santa Helena, Pomoná, Pahali e outro conhecido como Santo Tomás. A guerra era sagrada, eles entravam em combate com o objetivo único de dominar o adversário. O sentido da captura é que a cidade perdia seu governante e os habitantes se desagregavam. Em 711 d.C., o caos se apoderou de Palenque. Então, o Ahau no poder foi sequestrado pelos guerreiros de Toniná, uma cidade rival perita na arte da guerra. Toniná é o melhor lugar para conhecer estratégias e armamentos das guerras maias. No edifício número 5 da cidade, o Mural das 5 Eras, seus artistas esculpiram cenas de glória e morte, testemunhos da importância da guerra e do sacrifício entre os maias. Toniná se caracteriza por ser um povo guerreiro? A cidade era guerreira? Bom, há indícios arqueológicos de que era, sim.
Nesse friso, por exemplo, com prisioneiros e a gente decapitada, mostra a atividade bélica da cidade. Você pode ver as pessoas com os pés e as mãos amarradas, pessoas decapitadas. Pode ver claramente que essa pessoa, o Deus da Morte, tem na mão direita a cabeça de um decapitado. Uma boa parte das cidades maias do período clássico tardio entrou em conflito bélico, então a guerra era algo permanente. Quantas pessoas morriam nesse tipo de guerra? O número não é muito alto, pois a função principal da arma mesoamericana é incapacitar o inimigo para poder capturá-lo. Era uma guerra combinada. Os grupos marcavam hora e dia específicos para se enfrentar. Mas temos alguns indícios de que, em algum momento, principalmente no clássico tardio, a guerra tornou-se mais de assalto, entende? De ataque direto às cidades. Deve ter havido uma mudança de táticas militares. As táticas não foram sempre as mesmas. Nós estamos fazendo uma série de testes com armas ofensivas para ver que tipo de estrago as armas infligiam, para ver se matavam ou se causavam lesões que permitiam apenas a imobilização, para que o inimigo que fosse capturado pudesse ser levado à cidade vencedora. Na guerra, o principal objetivo dos senhores maias era capturar o arrau inimigo e consolidar seu poder divino. A sede de poder dos governantes maias teria desencadeado seu trágico final? Exploração maia. A seguir. Essas lanças serviam para distinguir o caçador ou o guerreiro? Os grandes senhores apresentavam a lança como um símbolo de poder. É um dos elementos que levaram ao colapso das cidades maias no período clássico. Exploração maia. Exploração maia. Os maias foram um povo guerreiro. Os arraus, ou grandes senhores, guerreavam continuamente com o principal objetivo de capturar e sacrificar em rituais os governantes vencidos para se apossar de seu poder divino. Toniná, Casa Grande de Pedra. De todas as majestosas cidades do período clássico, Toniná se destacou como potência guerreira e é o lugar perfeito para conhecer o arsenal maia e suas estratégias de guerra. Aqui estão as armas do período clássico. E eu quero te mostrar primeiro essa aqui. Essa é uma massa com cabeça esferoidal. Elas eram usadas principalmente para deixar o oponente desabilitado, para poderem capturá-lo mais facilmente. Quer experimentar? Claro. Essa aqui é uma amostra de ossos de ovelha. A ideia aqui é você bater na parte central para ver como o osso se desarticula nesse caso. Eu vou tirar a mochila então. Isso, e é melhor. vou por aqui. É claro. Bom, você pôde ver como a peça se desarticulou. Imagine o que faria em um osso. Poderia romper o tendão de um braço. E será Agora que... vamos ver um machado de batalha. Esse aqui tem uma folha obsidiana. A arma, obviamente, corta pelo peso dela. Essa aqui é a sua vítima. E será que a gente pode comer depois de matar? Claro, é pra isso que tá aí. Olha, Muito realmente bem. não é preciso fazer muita força, não é? Você sentiu toda a força? A força da arma com o peso é o que permite o corte, a inserção da arma sobre o alvo. No clássico maia, as armas mais comuns eram a massa, a zarabatana, a faca e o machado de pedra. Já no clássico tardio, surgiram armas novas como lança-dardos, escudos grandes e flexíveis e lanças com ponta de obsidiana, indício de um provável aumento de conflitos entre as cidades. Agora eu quero te mostrar um propulsor. Para os maias era o Hut. Para os náhuas era o Atlat. Digamos que ele faz a força do seu braço Sim. duplicar de alguma forma. É como uma alavanca. Uma extensão do braço. Exatamente. Esse aqui é um dardo. Funciona como uma flecha grande, uma lança. Perfeito. Tem o alcance de 30 ou 40 metros, não é?
o atirador lançava o dardo mirando o inimigo e o dardo tinha que matar o inimigo. Era bom augúrio. Muito bem. Eu não lancei direito. O propulsor subiu um pouco, Bom, mas é lançou só a muito minha bem. primeira vez. Foi muito bom mesmo. Acho que posso até usar 2 armas para atingir 2 inimigos, não é? É claro, se conseguir acertar. Agora eu quero te mostrar uma lança que não é para arremessar, mas para inserir. Essas lanças serviam para distinguir o caçador ou o guerreiro? Os grandes senhores sempre apresentavam a lança como um símbolo de poder. Pegue a arma. Use como se fosse uma faca. Assim. Isso. Muito bem. Eu quero que você veja o tipo de incisão que faz. Isso pode infligir um ferimento profundo numa pessoa que ficaria imobilizada. A dor provocada em uma costela é impressionante. Imagine os senhores se enfrentando diretamente com esse tipo de arma. Cara a cara, em uma guerra, em um combate. As guerras entre os senhores debilitavam as cidades. E esse é um dos elementos que levaram ao colapso das cidades maias no período clássico. Com que eles decapitavam as pessoas, como vemos nas representações de marcos e glifos? Usavam as mesmas armas nessa parte do ritual? Não. Isso era feito com uma faca como esta. É uma faca de obsidiana, um instrumento usado para decapitação. Vemos também o uso da faca no sacrifício humano e nos jogos de bola. Sempre que um jogo de bola terminava, o vencedor ou o perdedor, não se sabe, era decapitado. Nesse caso não é um jogo, mas uma cerimônia, onde, como na guerra, o elemento de sacrifício faz parte do próprio rito da cosmovisão do homem mesoamericano, que termina com a morte. A guerra e o jogo de bola faziam parte do mesmo ritual de renovação do poder dos governantes. O destino dos prisioneiros mais poderosos era morrer em sacrifício na quadra após uma partida extenuante. Os maias herdaram esse esporte ritual da cultura olmeca, que o inventou há mais de 4.000 anos. Não se sabe quase nada de suas regras e das crenças que simbolizava. Cidade de Palenque. Entre os poucos especialistas que existem no jogo de bola, destaca-se a antropóloga Marta Turok, perita em tradições pré-hispânicas perdidas. É bem intrigante. É, sim, me interessa muito. E qual a relação entre o prisioneiro de guerra maia e o jogo de bola? É uma relação muito estreita. A guerra servia para fazer prisioneiros, especialmente se o prisioneiro era o senhor da comunidade que estava sendo conquistada. Não era interessante matá-lo, mas sim capturá-lo. E dentro do jogo de bola, eu creio, porque essa já é uma interpretação, se o senhor soubesse jogar, jogava. E se perdia ou se ganhava, era sacrificado. Era uma forma de oferecer a vida. E o sangue que brotava e que se espalhava, em termos simbólicos, era igual à água que a semente precisa para crescer. Muitos sacrifícios eram realizados no centro da quadra. Por que o jogo de bola da cultura maia se perdeu? O que teria causado o desaparecimento desse jogo? Bom, quando os espanhóis chegaram e se deram conta de todo o significado que esse jogo tinha, eles destruíram as quadras e também tudo o que tinha a ver com o culto ao demônio. Eles viam no jogo de bola um culto ao demônio. Quando um povo perde as suas tradições, todos vão se igualando, vão se homogeneizando e tem início um processo terrível de discriminação que vai forçando e fazendo com que os jovens digam: não quero ser diferente, não quero me destacar por minhas diferenças. Vai, cara! Isso! Vai! E aí, pessoal? Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? Vocês sabem jogar bola como os ancestrais de vocês, os maias, jogavam? Não. A gente sabe um pouco que se jogava com uma bola e com os quadris. É. Algum de vocês é de origem maia ou fala alguma língua maia? Não.
Eu não falo. Não. Vocês gostariam de aprender o jogo tradicional dos maias? Claro, gostaríamos de jogar. Quem são os capitães dos times? Nós dois. Querem ir com a gente para ver como a bola é feita? Vamos lá. Tá bem. Kik é o nome maia do látex para fabricar a bola, e é extraído de uma árvore que os espanhóis chamaram de castilha elástica. Combinada com a seiva da seringueira, a borracha ganha solidez e elasticidade ao mesmo tempo. Entre a atual Palenque e o sítio arqueológico, existe uma plantação de seringueiras. Seu dono, Luiz Uscanga, tenta recuperar o surpreendente método milenar de fabricação da bola maia. Tudo que você vê aqui é plantação de seringueiras. Todas as árvores são hévias ou seringueiras. O que você está vendo aqui chama-se tabuleiro e é a parte onde trabalhamos a árvore. Dividimos a árvore em duas partes iguais para que ela seja trabalhada 7 anos de um lado e 7 anos do outro. Utilizamos este instrumento, uma faca muito bem afiada. Algumas árvores podem dar de 100 a 200 mililitros, mas algumas dão 1 e até 2 litros. Vejam deste lado como começa a escorrer a borracha. É bem intrigante. Senhor Luiz, por quantos anos uma seringueira dá borracha? Entre 40 e 60 anos. E nos dá de 7 a 8 quilos de borracha seca por ano. E quanta borracha é necessária para fazer uma bola mais ou menos deste tamanho? Entre 8 e 10 litros de borracha para fazer a bola que você quer. Mas para fazer uma bola que pule, deve haver algo que se chama vulcanização. E isso exige um elemento, uma matéria-prima sulfurosa que há em abundância numa flor. A flor, então, é colhida e colocada na mistura para ver a vulcanização. O que vamos fazer é usar o químico que substitui a seiva da seringueira, que vai vulcanizar e uniformizar a borracha da bola em uns 10 minutos no máximo. O fato de que a bola era muito sagrada talvez fosse uma forma de dizer que conseguiram pegar algo da natureza e transformar num produto. Portanto, a bola também era sagrada pelo lado cultural do trabalho que tiveram para descobrir o processo de vulcanização. Quanto tempo demora para a bola poder entrar em jogo? Esta bola, para que seque perfeitamente e salte bem, precisa de no mínimo 2 a 3 meses. Minha nossa! Mas a gente quer jogar agora. Eu já fiz uma bola para mim. Vou mostrar para vocês. Legal. Você tem uma bola. Pela primeira vez em 1.200 anos, a cidade de Palenque será cenário de um jogo de bola. Na época maia, a partida teria culminado em sacrifício ritual. Saciar a sede de sangue de seus deuses para evitar calamidades pode ter levado os maias ao pior dos destinos, o colapso de sua civilização. Exploração maia. A seguir... Há muita coisa em jogo. A vida, a morte, o equilíbrio cósmico. E aí entra o sacrifício. Capitães, preparem-se, porque um dos dois vai perder a cabeça. Bola em jogo. Exploração maia. Exploração maia. Para os maias do período clássico, a guerra era sagrada e os senhores vencidos eram capturados e submetidos a um desafio mortal, um jogo de bola. No fim, eram sacrificados em um ritual. Depois de 1.200 anos, a mítica cidade de Palenque será cenário de um jogo de bola e os poderosos arraus do passado voltarão à vida como jovens descendentes da cultura maia. Bom, Marta, estamos em Palenque e temos tudo. Os jogadores, a bola, e estamos prontos para começar. A bola simbolizava o movimento da abóbada celestial. E a ideia era que, através do jogo,
as forças da natureza seriam controladas pelos homens. Então aqui se jogava o futuro do universo, em cada jogo. Jogo de bola. Em Chichén Itzá se encontra a maior e mais bem conservada quadra de jogo maia. Todos os campos tinham forma de um T duplo e mediam 30 metros de comprimento por 8 metros de largura. Havia entre 2 e 5 jogadores por equipe. 4 pontos eram iguais a uma marca, e a primeira equipe a chegar a 8 marcas ganhava o jogo. O capitão vencedor obtinha o direito de viver, ou talvez o privilégio de dar seu sangue aos deuses. Vamos simplificar as regras originais e vamos jogar até 2 marcas. Muito bem, fiquem em posição. Se esse jogo fosse para valer, um de vocês seria sacrificado. Prontos? Bola em jogo. Vai, 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 vai. Vai! Chuta a bola! Isso! Vai, pega! Bola morta. Por que interrompemos o jogo? A bola ficou presa entre 3 e a bola ficou morta. Morta. O objetivo do jogo era manter a bola, símbolo do sol, em constante movimento dentro dos limites do campo. E era proibido tocá-la com os pés, a cabeça e as mãos. Quebrar alguma das regras significava 1 ponto para a equipe adversária. Bola em jogo. Não era um jogo de 90 minutos como o futebol. Para ganhar uma marca, precisavam jogar por muitas horas. O último jogo de 8 marcas de que se tem notícia foi em 1930. Vai. E durou mais de uma semana. Ai, joga a bola pra mim. Vai! Aê. Bola morta! Aê. 4-3. Marca! Marca, Boa. marca! Marta, agora que completaram uma marca, os 3 pontos dos outros ainda valem? Não. Como no tênis, começa um novo set. Então o objetivo principal não é passar pelo aro? Não. Quando os espanhóis chegaram no século XVI e viram o jogo, segundo os historiadores, caso a bola passasse pelo aro, a façanha era lembrada por muito tempo e o autor ganhava automaticamente, transformando-se em um herói. Muito bem. Prontos, meninos. Bola em jogo. Há muita coisa em jogo. A vida, a morte, o equilíbrio cósmico. E aí entra o sacrifício. É o sangue humano, oferecido na quadra, que vai permitir controlar a força, que é a chuva, para que a colheita seja farta. Vai! Bola morta! Legal. Após 2 horas de partida, as equipes estão empatadas e só falta jogar uma bola. Bom, pessoal, esse é o último ponto da partida. Então, capitães, preparem-se, porque um dos 2 vai perder a cabeça. Bola em jogo. Vai, chuta. Vai! Isso. Não Pega se a bola. apontou, hein? Marca, marca. Ah, não acredito! Ganhamos. É isso aí, valeu! O que acontecia com os governantes que eram capturados, obrigados a jogar bola e sacrificados? O fato de ser sacrificado era como se fosse o sacrifício do sol que permitia que o mundo seguisse adiante. Que se sacrificassem pessoas como parte de uma oferenda é uma ofensa, mas é uma forma ocidental de pensar. Muito bem, meninos. Não esqueçam essa importante tradição da cultura maia. Vocês são responsáveis agora por conservar e continuar essa tradição. E por suas raízes, rapazes. A guerra e o jogo de bola, rituais de morte e renovação, alimentavam a grandeza dos arraus. Em Bonampak, o soberano Cham Muan II contou a história de sua dinastia em enormes murais. As pinturas são a melhor fonte para entender a origem divina dos arraus e a necessidade de sacrifícios para manter seu poder sagrado. O
Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu me chamo Danilo. Me falaram dos murais de Bonampak. Claro, você pode me acompanhar até lá? Eu tenho permissão para entrar? Claro que tem. Elias Chamborim é um guia maia e em 1941 seu avô descobriu a localização exata do sítio de Bonampak. O que meu avô fez foi caminhar procurando por toda a selva. Junto de uma grande árvore, ele e o cunhado passaram a noite. Então ele acordou de manhã e disse ao cunhado: "Acorda, veja que belo cervo." Então esperaram que o sol despontasse e quando amanheceu, não havia nenhum cervo. E o meu avô disse: "Veja, não foi um cervo, foi uma visão que tivemos para que achássemos os murais." Então cortaram mais alguns arbustos e chegaram aos murais. E ele disse: "É nossa terra, como diziam os nossos avós, entende?" Seu avô seguiu por ali? O por caminho ali. do cervo? Este é o caminho do cervo. Os murais de Bonampak são conhecidos como a Capela Sistina da América. Diante do templo que os abriga, encontra-se o arqueólogo Emiliano Gállega, diretor da área e responsável pela preservação desse tesouro maia. Tudo bem? Olá, tudo bem? Qual é a importância do sacrifício de um governante para o maia? É muito relevante, porque, na verdade, estavam matando não apenas a figura humana, mas também estavam adquirindo seu poder e sua energia. Há vários exemplos nas pinturas aqui de Bonampak. Os murais em si podem ser lidos como se fossem quadrinhos, em 3 vinhetas, nas quais podemos ver diversos aspectos da atividade da nobreza maia. Os murais não estão terminados. Em algum momento, depois de 792, surgiu algo em Bonampak ou na região maia que fez com que os pintores abandonassem o trabalho e não terminassem o mural. Na primeira sala, onde começa esse grande relato, vemos a apresentação do herdeiro de Chamuan II, o último governante de Bonampak de que se tem registro. Como pode ver, são salas relativamente pequenas. O que vemos no mural é, primeiro, uma festividade. Há uma procissão de músicos dos 2 lados que convergem para o centro. E em cima, a apresentação de vários nobres. Sabemos disso por suas roupas. E outro elemento importante é aquele ali no canto. Pode ver que é uma pessoa adulta segurando um menino nos braços. Muito se especulou de que a cena seja a apresentação do filho e herdeiro de Chamuan II ao trono de Bonampak. Então ele teria em algum momento que realizar uma batalha e capturar um arrau ou um nobre de outra comunidade e oferecê-lo em sacrifício aos deuses para comemorar sua ascensão ao trono. Tinha que capturar um governante. Sim, era um isso ponto-chave a se cumprir. O sacrifício era necessário para culminar o evento. Vamos ver a segunda cena. Houve uma batalha em 2 de agosto de 792, na qual se vê a estrutura militar que os maias organizavam. Podemos ver as posições militares, a homogeneidade de armamento e de técnicas militares. O que vemos aqui é que estão em ação tanto os arraus, ou nobres, quanto os militares. Eram especialistas em guerra, em capturar gente. Nesta sala há uma cena muito impressionante, que é esta aqui. Chamuan II. Veja que ele não presta atenção ao que se passa aos seus pés, porque todos são prisioneiros, estão em atitude submissa e estão suplicando por suas vidas, principalmente o personagem central. Está suplicante a Chamuan, que nem lhe dá atenção. Vamos passar à terceira sala, o ponto culminante da história. É mesmo? Bom, não é o final da história, porque não sabemos como acaba. Oi, tudo bem? Quero apresentar o arqueólogo. Oi, por meu favor, nome é Danilo. Muito prazer. Como vai? Graças a eles, graças ao trabalho dos restauradores, nós temos os murais preservados até hoje. Então nós devemos reconhecer o trabalho deles. Claro. Muito prazer. Aqui vemos a representação de Chamuan II fazendo a apresentação de seu herdeiro ao trono de Bonampak em um momento específico.
E aqui vemos um personagem que segura as mãos de outra pessoa. E aqui, outro personagem que segura os pés dessa pessoa. Estão sacrificando alguém. Os sacrificados foram associados à pintura de cor azul. O azul é uma cor muito difícil de conseguir. É um dos segredos maias mais bem guardados. Não sabemos como eles preparavam o azul, como conseguiam essa cor com os materiais locais da época e com a tecnologia que eles possuíam. A pintura azul dos murais é a mesma que recobriu o corpo dos prisioneiros que seriam sacrificados. O pigmento guarda um segredo que ainda não foi esclarecido por completo. Resiste à erosão natural, ao ataque de ácidos corrosivos e às temperaturas elevadas. Na equipe de restauradores de Bonampak trabalha o engenheiro químico Luiz Torres Monte, um dos poucos cientistas capazes de reproduzir a tinta original. A síntese química da visão sagrada do sacrifício humano para os antigos maias. Exploração maia. A seguir. O que é isso? Ácido muriático. Não ataca o azul. Não aconteceu nada com o azul maia. Por que a placa está rachada? Elas também eram sacrificadas. Eram decapitadas e os pés eram cortados. Exploração maia. Exploração maia. O objetivo da guerra para os maias do período clássico era capturar os senhores inimigos e sacrificá-los aos deuses. Antes de morrer, eles eram pintados com uma tinta azul de propriedades únicas. Em sua fórmula química, os maias encriptaram uma mensagem sobre a função do sacrifício como fonte de poder divino. Boa tarde, Luiz. Como está? Tudo bem? Muito prazer. Olá. Oi. Que virtudes tem o azul maia? É resistente a ácidos, a bases, a óxidos, a redutores e é muito mais durável também contra o tempo. Na verdade, as pinturas que têm azul maia não mudaram de tom todo esse tempo. E do que é feito esse pigmento azul maia? Este pigmento se compõe de 2 materiais. Esta é uma argila branca. Chama-se Sakalum em maia, que quer dizer terra branca. Este é um componente fundamental. O outro é o anil, que era preparado com a seiva da planta. O terceiro componente é o calor. Sem aquecimento não se torna permanente. Entendi. O surpreendente é que qualquer azul que se veja na Mesoamérica é o azul maia. O azul maia foi identificado em 1931 e ainda não se sabe exatamente por que a combinação de 2 materiais simples, como a argila e a tintura vegetal, é tão resistente. Acredita-se que quando a mistura é aquecida, as moléculas de anil entram nos nanocanais da argila. Quando esfria, os canais se fecham e a união dos elementos fica praticamente indestrutível. O que é isso? Ácido muriático. Está ficando azul. Estão vendo? Estamos. Não ataca o azul. Não aconteceu nada com o azul maia. E isto é álcool. Como podem ver, enquanto o álcool seca, a cor não se altera. Isto é água clorada, alvejante de cloro, que destrói o anil. E vejam, não acontece nada. E o pigmento maia também é resistente ao fogo? Ao fogo, propriamente não, porque ele chega a queimar. Mas resiste a uma temperatura de até 300 graus. Este aqui é o pigmento já terminado? Este é o pigmento pronto. Não sei se você vai querer tentar pintar a mão. Sim, eu posso. Vai ter que ser sacrificado. É mesmo? Muito sacrificado. Isso mesmo, abra a mão. A mistura é fria? Bem fria. Por que a cor azul era tão importante? Era um sacrifício. Estavam oferecendo sangue, nosso líquido divino, e ao mesmo tempo em que o associamos ao azul, que é a água. Então os sacrificados serão os portadores de nossos pedidos aos deuses. A sede de sangue nobre motivou as guerras no período clássico maia, mas, conseguida a vitória, a morte física do vencido não era suficiente.
Essa placa tem 5 metros. E o único personagem que vemos é Tiamuan II, o último Ahau de Bonampak. Por que a placa está rachada? É que as placas também eram sacrificadas. Se a imagem do governador estivesse inteira, era decapitada e os pés cortados, para que a energia não fluísse. Entendi. Esse é o conceito. O afã de eliminar o Ahau é também para destruir a mensagem política de sua cidade. Esses eram os momentos de grande movimento bélico. E se observaram colapsos de estruturas políticas e abandono de grandes cidades. Já não levantavam marcos nem grandes templos. Não que o povo desaparecesse, mas ele se dispersava. Com a conquista espanhola, os relatos maias também foram destruídos sem piedade. Entre os poucos textos que sobreviveram está o Rabinal Ati, uma dança baseada na guerra que opôs quichês e rabinais, povos maias do sul da Guatemala, sobreviventes do colapso do século X. A dança foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade e no povoado de Rabinal, os descendentes maias ainda a representam. Durante a ditadura militar que assolou a Guatemala entre 1960 e 1996, o balé de Rabinal perdeu vários de seus integrantes, como sacrifício para manter viva sua tradição. Oi, muito bom dia. Seja bem-vindo. Oi, é um prazer. A violência aqui no povoado de Rabinal foi muito dura. Mataram tantos irmãos que a dança Rabinal Ati não foi mais apresentada. Então agora estamos tentando manter isto para que isto perdure. Como essa história chegou até vocês? A existência da dança vem de muito tempo. Dom Esteban me deixou um texto e eu aprendi a ler o idioma Ati. Praticamente foi uma herança do sogro dele. Ele me deixou o texto e eu vou deixar ao meu filho. Ah, claro. Agora nós vamos subir até a fortaleza e vamos dançar. Com prazer. Vocês já estão prontos? Isso, vamos lá. Já estamos prontos. Os fatos narrados no Rabinal Ati se passaram no século XII, período da expansão imperial dos maias quichês no sul da Guatemala. 2 séculos depois do colapso das principais cidades do clássico maia. Aí estão os dançarinos, olha só. Já estão nos esperando. Boa tarde. Olá. Qual é seu personagem, Manuel? É o de um Ahau. E o meu pai é o Rabinal Ati. Que legal. Enquanto você se troca, eu vou procurar um bom lugar para assistir. Claro, fica à vontade. Obrigado. Seja bem-vindo. A história conta com os últimos dias de Quichevinak, um dos capitães invasores que foi capturado em batalha e levado a Carriú, a fortaleza de Rabinal, para iniciar uma série de ritos antes de seu sacrifício. O Rabinal Ati é uma fonte única, que revela em detalhe a cosmovisão associada ao sacrifício ritual e prova do papel fundamental da guerra na sociedade maia. Os maias nunca formaram um império. A guerra era perpétua e cada vez mais intensa, o que pode ter desencadeado o colapso das cidades maias do período clássico. Já no período pós-clássico, a guerra deixou de ser sagrada e surgiram pequenos reinos como o dos quichês, que acabaram conquistando Rabinal em 1300 depois de Cristo. O esplendor maia parecia renascer, mas os espanhóis chegaram. Os guerreiros maias mostraram seu valor até o fim. Tayasal foi a última cidade indígena a ser conquistada em 1697. Suas ruínas encontram-se na selva de Petén, na Guatemala, lugar de origem do esplendor maia e cenário de sua derrota final. Em maia, Petén significa terra,
E ali poderemos investigar outra causa provável do misterioso colapso dessa civilização no século X. A superexploração da selva e o empobrecimento do solo em um meio ambiente incapaz de sustentar uma população cada vez mais numerosa. Quais foram os sistemas maias de agricultura? Há provas de uma explosão demográfica antes do colapso? A medicina natural maia era capaz de suportar o embate de pragas e epidemias? A exploração continua. Próximo episódio. Estamos na Praça de Tikal, uma das cidades mais importantes das terras baixas maias. Como sustentavam toda a população? É que Tikal é um exemplo único, porque as praças formavam um sistema de captação de águas que permitia manter os sistemas de agricultura intensiva. O colar que eu tenho aqui é um canino de coiote e faz parte da essência. O coiote é um guardião. Assim você tem a oportunidade de participar no fogo sagrado que era realizado.